Tu já notou que às vezes tu tá ouvindo rádio ou um podcast, ou vendo alguma coisa na TV ou alguma coisa no Netflix, sei lá, e por algum motivo aquela coisa acontece com muita frequência e tu memoriza aquele momento? Sabe por que aquilo aconteceu? Porque tu repetiu muitas vezes aquela parte. Não porque tu repetiu em voz alta, mas que tu ouviu aquilo muitas vezes. Então, uma das maneiras mais efetivas de se memorizar e não decorar, eu não gosto dessa palavra, é através da repetição espaçada, que na visão da Academia do Inglês e baseado em muitos estudos é o método mais eficiente de aprendizado. E a gente vai falar um pouco mais sobre ela hoje. Mas antes disso, quero te lembrar que nós somos a Academia do Inglês, uma escola online de inglês. Aqui na descrição tem todas as informações que tu precisa, então não esquece de se inscrever, deixar o teu like, hypar o vídeo, compartilhar com um amigo que está perdido no inglês e não sabe o que fazer, e envie esse vídeo para ele. Dito isso, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, primeiro de tudo, a gente esquece tudo que a gente estuda. Vocês devem lembrar que quando vocês estavam na escola, eu fui um desses, né, que quando a gente estava na escola, o professor explicava as coisas, a gente anotava algumas coisas e, na sequência, um dia, 2 dias depois, o professor cobrava aquele assunto e a gente não lembrava mais nada. Claro que alguns alunos já tinham alguns sistemas de estudo onde para eles aquilo funcionava. Para mim, escrever o que o professor estava falando nunca funcionou. Eu fui aprender a estudar depois de adulto. Então, por que isso acontece? Porque a grande maioria das coisas que a gente estuda, ela é esquecida. O conteúdo é esquecido, 70% desse conteúdo é esquecido nas primeiras 24 horas. Então, daqui a pouco, esse vídeo que tu está estudando aqui agora, que tu está prestando a tua atenção, tu vai esquecer dele, 70% do que eu te falei, tu vai esquecer amanhã. Então o ideal seria que tu voltasse esse vídeo, revisitasse ele para pegar algum detalhe ou outro que tu esteja perdendo. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, porque a gente teria que consumir aquele conteúdo de novo, reler aquelas informações de novo. Então a gente teria que criar um jeito de automatizar essa nossa revisão. Vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Mas esse fenômeno de esquecimento é super natural e a gente tem que saber que isso acontece. Essa é a primeira informação. Então não fique triste, não fique bravo se tu tá praticando alguma coisa e tu esqueceu 70% do que estudou em 24 horas, tá? Isso é super normal. Porém, a gente também tem que saber que a gente faz parte, a gente tem no nosso cérebro a curva do esquecimento, que mostra que a gente esquece 50%, 20 minutos depois, 70% um dia depois, 24 horas, como mencionado anteriormente, e 90% 6 meses depois. Então a gente tem muitos casos, às vezes, de alunos que vêm estudar com a gente, eles falam assim, não, eu preciso dar uma pausa porque por um motivo X ou Y, mas eu volto daqui a 6 meses, 3 meses, porque eu preciso me organizar. Aquele cara não vai voltar com o mesmo nível que ele está, aquele cara vai voltar pior do que ele saiu. Então, se ele já não tinha um nível muito bom quando ele saiu, por ser um aluno iniciante, por exemplo, 6 meses depois, esse aluno vai voltar pior do que ele saiu. Né? Então, a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que se manter estudando e revisando as coisas. Não interessa se é inglês, aqui a gente está falando de inglês, porque a gente é a Academia do Inglês, mas qualquer assunto que você esteja praticando na sua vida, se tu não revisar, tu vai esquecer. Ah, eu tô aprendendo um movimento novo de dança. Aquilo tem que ser repetido com muita frequência, para que tu não esqueça. Então, como que tu vai fazer isso é que a gente vai falar tanto nesse vídeo quanto nos próximos. A gente vai falar muito nesse assunto aqui nos próximos dias, tá? Dito isso, a gente sabe que a solução para isso, talvez você não saiba, mas a gente aqui na Academia do Inglês, nós sabemos que a solução para a curva do esquecimento é a repetição espaçada. E o que é isso, tá? Ela tem um termo, que é uma tradução em inglês chamada Spaced Repetition, e ela é uma técnica de aprendizado que envolve revisar essa informação em intervalos crescentes de tempo. Ou seja, eu vou revisar essa informação num dia específico, talvez eu não revise no próximo dia, revise de novo no outro dia, não revise num dia, e aí vai chegar um momento onde aquela informação está maturada, onde eu já consegui assimilar. E me entenda bem, não é decorar. Eu odeio usar essa expressão decorar, porque muita gente fala sobre decorar e eu não concordo com essa afirmação decorar. Eu concordo que a gente internaliza algumas informações e não internaliza outras. Muita gente fala por anos, né? Ah, eu decorei a tabuada.
E pra mim não é um problema. Eu não decorei a tabuada, eu acabo fazendo uns cálculos mentais pra eu saber o que eu preciso. A pessoa fala, 8 vezes 8, eu começo a contar mentalmente pra chegar no resultado. Quem decorou fala mais rápido que eu. Quem não decorou, que é o meu caso, a gente vai contando pra saber o que a gente, pra chegar no resultado. E o que a gente precisa no fim das contas? O resultado. E quem memorizou tem essa informação. Quem tá fazendo a conta também tem, só que mais devagar do que quem memorizou. Então, quando a gente fala de idiomas, espanhol, inglês, chinês e etc., japonês, memorizar algo por conta de uma repetição, porque a gente viu muitas vezes, não é um problema. Eu vou dar um exemplo do nosso CPF. Quando vocês são adolescentes e tal, e descobriram que vocês tinham um CPF e usaram o CPF de vocês pela primeira vez, vocês talvez tiveram que acessar o documento e falar 0, 2, 8. Muitas vezes vocês acessaram aquele documento para conseguir entregar aquela informação. Hoje, eu tenho certeza que vocês puxam 028, tarará, tarará, e vocês conseguem entregar a informação inteira. Por quê? Porque vocês repetiram tantas vezes que aquela informação já está memorizada, ela está internalizada. Então, por algum motivo, se vocês, sei lá, precisassem de um outro CPF, vocês nunca mais iam esquecer o antigo, porque vocês repetiram tantas vezes o anterior que vocês não esquecem mais. Vou dar um outro exemplo. Hoje a gente tem muito celular, né? A gente tem o nosso número de celular e a gente geralmente troca de chip em algum momento. Talvez você que está me assistindo deva ter trocado de chip em algum momento. Tu lembra o número do teu celular antigo? Eu lembro o meu. Hoje alguém tem esse número, mas eu lembro esse número. Então, esse número que eu repeti muitas vezes, ela é uma informação que ela está internalizada na minha mente. Eu não esqueci ela, porque eu usei ela tantas vezes, ela foi útil para mim por tanto tempo que eu internalizei ela. E o inglês é a mesma coisa. Eu preciso internalizar esse vocabulário, essas expressões, esses phrasal verbs, esses verbos frasais, eu preciso usar eles com tanta frequência a ponto de eu dizer pro meu cérebro, olha só, isso é importante, por favor, não esquecer isso. Então, quando eu repito isso com a dose certa de repetição, eu vou conseguir chegar num resultado ótimo de memorização. E, de novo, não é de decoreba, é de memorização. Decorar é aquela coisa de olhar e tentar lembrar, olhar e tentar lembrar, olhar e tentar lembrar, tipo, tudo no mesmo momento. Quando a gente memoriza alguma coisa, é porque ela é útil. A gente está dizendo que o nosso cérebro, para que aquela informação é útil. Então, o segredo está em revisar aquele conteúdo exatamente no momento certo. Talvez hoje você não saiba qual que seja o momento certo, mas, como eu disse anteriormente, falaremos muito desse assunto por aqui. Vai ser um dos assuntos mais comentados aqui no YouTube da Academia do Inglês. Então, se inscreva, deixa o like, envie esse vídeo para um amigo, que a gente vai falar mais desse assunto e a gente vai resolver o teu problema. Como é que isso funciona? Geralmente a gente vai ter a primeira revisão 24 horas após a gente estudar um conteúdo. A segunda revisão entre 3 e 5 dias depois. A terceira revisão entre 1 e 2 semanas depois. E aí a gente já está maturando esse conteúdo, ele já está maduro no nosso cérebro. E essas revisões, esses intervalos de revisão vão ficar cada vez maiores, porque eu já estou conseguindo me lembrar daquilo. Então, se eu estudar um conteúdo hoje com um professor, se eu tiver uma aula sobre isso, eu preciso revisar esse conteúdo amanhã. Amanhã, no meu caso, hoje é quarta, amanhã seria quinta, então quinta seria um dia legal de estudar isso. Depois seria legal estudar novamente no sábado, dar uma revisada no sábado. Segunda-feira, quarta, sexta e aí talvez somente na outra sexta. Então, se eu conseguir colocar um espaçamento onde nos primeiros dias é muito intenso, e aí a partir do momento que eu estou conseguindo me lembrar daquele conteúdo está ficando mais fácil para mim, eu vou espaçando o quanto eu vou ver ele. Eu sei que para muita gente isso é complicado de fazer, de organizar, e muita gente até já saiu desse vídeo. Esse é um dos motivos da gente focar no YouTube, porque a gente consegue entregar conteúdos mais ricos como esse, porque a gente sabe que no Instagram o pessoal vai ver 5 segundos e vai sair, e literalmente quando a gente estava no Instagram, abrindo parênteses aqui, a média de visualização das pessoas é de 5 segundos, então a pessoa vê 5 segundos e sai do vídeo. Então a gente sabe que se você está aqui assistindo até agora é porque esse conteúdo é útil para ti e tu quer aprender mais, então obrigado por estar aqui. Então, essa revisão
vai ser organizada a partir do momento que tu consegue lembrar daquele conteúdo ou não, certo? Se você não está conseguindo lembrar, se toda vez que tu vê aquele conteúdo, é verdade, isso aqui se faz desse jeito, ou se faz assim, se fala assado, ele ainda demanda mais revisões frequentes. Quando tu consegue bater o olho nele e já lembrar do que significa, é hora de aumentar, de espaçar esta revisão, certo? Para ter uma curva de aprendizado otimizada, a gente pode comparar alguns estudos tradicionais, tá? Que um deles é o que nunca funcionou para mim e outro é o que funciona muito para mim. Então, eu, infelizmente, aprendi a estudar depois de velho. Para mim, nunca funcionou essa de o professor falar e eu escrever e depois eu reler minhas anotações e não retém, porque eu não tô ativamente colocando meu cérebro para funcionar, eu tô só lendo algo que tá ali. Então, hoje em dia a gente tem muita gente com TDAH, desvio de atenção, então é muito fácil a gente desviar a nossa atenção se a gente não está sendo desafiado. E a repetição espaçada e o Active Recall, vou falar um pouco mais disso também, na sequência, nos próximos vídeos, eles fazem com que a gente se desafie e tente lembrar a resposta, ao invés de simplesmente ler um conteúdo. Ler um conteúdo não é cientificamente provado que vai funcionar, que vai fazer com que tu lembre. Para muita gente isso funciona, não foi o meu caso e talvez não seja o teu. Então, no estudo tradicional, a gente tem uma revisão intensiva em um curto período. Por exemplo, a pessoa tem prova amanhã, o cara começa a estudar hoje, ele vai estudar muito para a prova, talvez ele passe na prova, mas ele não vai lembrar daquele conteúdo após a prova. Isso aconteceu muitas vezes comigo, deve ter acontecido contigo. E se tu quer relembrar daquele conteúdo para talvez passar num vestibular, numa faculdade ou num concurso, talvez aquela informação seja útil para outros concursos. Só que no momento que tu estudou intensivamente para um lugar só, para um concurso só, aquela informação se esvai rapidamente porque tu estudou intensivamente e abandonou. Então tu não memorizou. Ela não foi internalizada, ela não entrou na tua memória de longo prazo. Ela entrou numa memória de curto prazo, que serviu para a prova, mas depois tu descartou porque tu disse pro teu cérebro que ela não é importante. A partir do momento que tu diz que ela não é importante, teu cérebro descarta aquela informação. No momento que tu usa ela com muita frequência, tu diz: "Hey cérebro, olha só, por favor não esquecer disso, que isso é importante, eu vou precisar disso amanhã." Depois tu revisa de novo: "Olá cérebro, essa informação é importante, por favor não esqueça, eu vou usar isso amanhã." Então, por isso que pessoas que se mudam do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, acabam aprendendo inglês mais rápido, porque está a todo momento informando o cérebro: "Hey cérebro, isso é importante, por favor não esquecer." Quando a gente está no Brasil, eu tenho minha aula na quinta-feira. Então eu preciso lembrar disso só na quinta-feira. Então a gente tem essa dificuldade, essa cultura que acaba que faz com que a gente esqueça tudo que a gente estudou, porque a gente tem esse comportamento. E enquanto isso, a repetição espaçada faz com que a gente tenha revisões estratégicas distribuídas em tempo específico. A gente vai conseguir reter 80% ou 90% do conteúdo a partir do momento que a gente espaça essa revisão. E a gente consegue colocar isso na nossa memória de longo prazo. A gente consegue internalizar essa informação. Eu adoro essa expressão internalizar, porque muita gente usa a expressão decorar, e eu não gosto da expressão decorar, porque decorar parece aquela professora que está batendo com uma régua em ti pedindo para que tu decore uma coisa. Então eu não gosto muito dessa expressão decorar. Existem algumas evidências científicas sólidas quanto a isso, tá? Esse método é baseado em mais de 130 anos de pesquisa em psicologia cognitiva e neurociência. Centenas de estudos mostram a eficácia dessa técnica, tá? E além desses estudos, eu tenho muitos alunos que estão usando essa técnica de estudos para lembrar vocabulário, lembrar gramática, para revisar conteúdo, e funciona 100% das vezes. Só não funciona para quem não faz, então funciona 100% das vezes. Então, só não funciona para quem não se dedica o suficiente. Então, a gente precisa tem que demandar um tempo para fazer isso, tem que se organizar, tem que ter as ferramentas certas. Falaremos também mais sobre isso em outros vídeos, então fique ligado aqui no canal, deixe sua inscrição, seu like, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, mas não esqueça de fazer isso. Então, é provado em estudos que a repetição espaçada é considerada uma das técnicas de aprendizado mais eficazes que existem. Existem outras técnicas muito boas, mas não tão boas quanto. Então, desde que comecei a dar aula de inglês, eu falo sobre esse assunto, eu sou o maior defensor desse assunto, e eu acho que é uma das poucas coisas
que não são muito faladas na internet, talvez porque os professores não querem que vocês avancem muito rápido e vocês continuem nos cursos e continuem pagando eles. Então, talvez as pessoas não falem muito sobre isso, porque isso pode resolver o teu problema, tu pode virar uma pessoa um pouco mais autodidata, ao invés de ter que estudar com alguém, através desse método. Talvez tu só precise das ferramentas certas, e aí tu possa ser um cara autodidata e melhorar muito o teu inglês a partir dali. Temos alguns estudos clássicos e fundamentais aqui listados. O Ebbinghaus, que fala da curva de esquecimento. Tem essa meta-análise de 2006, publicada na revista Psychological Science, que examinou 11 mil estudos e confirmou a eficácia da Distributed Practice. Então não sou eu, Eduardo Sigor, ou a Academia do Inglês que está te falando isso, são 11 mil estudos, uma meta-análise que foi feita, analisando 11 mil estudos. Também tem um outro estudo de 2006 que demonstrou que a recuperação ativa, no caso, são mais eficazes que a releitura passiva, ou seja, estar testando a tua memória é mais eficaz que ficar lendo o conteúdo horas e horas para tentar entender o que isso é dito. Então é mais fácil testar a tua memória, né? Tu coloca na frente de um papel a resposta que tu precisa e vira. E aí no verso tu coloca a pergunta, então tu tenta lembrar quem fez tal coisa, e aí tu não vira o cartão. Eu acho que foi tal pessoa, vira o cartão, confere se tu acertou ou não. E a partir dali tu vê com qual ritmo tu vai ter que revisar aquela informação, tu vai ter que analisar se tu tá indo bem naquela resposta ou não, se tu tá acertando ou não. E também tem uma revisão abrangente também na Psychological Science, que ofereceu insights práticos para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Então aqui são alguns dos estudos que vocês podem pesquisar, depois podem colocar esses nomes no Google ou até no ChatGPT para entregar diretamente o estudo para vocês. Por que isso funciona? Porque a gente tem uma recuperação ativa, a gente acessa o nosso cérebro para buscar essa informação. A gente não está simplesmente lendo aquele conteúdo para fazer ou a gente não está assistindo, né, o conteúdo, a gente não está passivamente aprendendo, onde é fácil de nosso cérebro desviar a atenção. Falando em desviar a atenção, foca aqui, sai do TikTok, sai do celular, presta atenção no que eu estou falando. Então a gente consegue fortalecer essas conexões neurais entre buscar a informação que eu preciso, né, no momento certo. Esse espaçamento estratégico faz com que esses intervalos crescentes reduzam o esquecimento. Então eu vou esqueço, lembro, internalizei, e aí eu nunca mais esqueço essa informação. E aí a cada revisão descadeia um processo de consolidação que transforma essas memórias frágeis, memória de curto prazo, em conhecimento duradouro, memória de longo prazo. Lembra o que eu falei durante o vídeo inteiro? Então é basicamente isso. Isso funciona demais. E quando a gente compara com os métodos comuns, que talvez seja o que você aí de casa faz, que é o quê? Releitura passiva, né? Tu vai anotar aquele conteúdo num caderno e ler aquilo e considerar que essa é a tua revisão, ao invés de fazer uma prática espaçada. Então, quando tu relê o material, tu cria uma ilusão de que tu tá sendo competente, mas aquilo não favorece a tua memória, efetivamente. Sem falar no fato da distração, tá? A prática espaçada, com a recuperação ativa, com o Active Recall, que é tentar, né, com o espaçamento, e mais eu tentar forçar meu cérebro a lembrar qualquer resposta específica daquilo, eu faço com que eu tenha uma retenção 3 vezes superior. Então faça o teste aí de casa. Tente estudar um dia só lendo o conteúdinho que foi grifado, e no outro dia escreve a pergunta que tu quer de um lado da folha e a resposta do outro lado. E com uma certa frequência lê aquela pergunta sem virar a folha e tenta pensar quem? Eu acho que foi tal pessoa. Virou, confere se tu acertou ou não. Tá? Isso pode servir para lei, para vocabulário em inglês, vocabulário em espanhol, vocabulário em japonês, para qualquer coisa que vocês estejam fazendo na vida de vocês. E aí a gente tem a questão de grifar e a recuperação ativa. Quando a gente grifa, a gente às vezes nem está pensando no que está sendo dito, a gente está passivamente lendo, né? Já comentei sobre isso, mas quando a gente tenta lembrar, a gente força o nosso cérebro a fazer uma conexão entre o que eu preciso e a resposta do que eu preciso. Então, né, no momento de um concurso público, de um teste do TOEFL, de algum teste de outra coisa que a gente precisa estudar ou passar, ao momento que a gente precisa acessar aquela informação, se a gente fez um Active Recall, a gente tem alguma ligação neural com aquela informação. Quando a gente lê passivamente, a gente não tem. Beleza? Gostou desse conteúdo? Se gostou, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal
envia para um amigo que não sabe estudar, idiomas, que não sabe estudar qualquer outro conteúdo, concurso, afins, envia para ele. E aqui na Academia do Inglês a gente vai ter com muita frequência vídeos te ensinando a como falar inglês do jeito certo, analisando maneiras de estudar e afins. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Voltamos em seguida. Tchau.